Muy buenos días, un saludo Muito bom dia, uma al misionero saudação Miguel Bermúdez ao Marín. missionário Miguel Bermudes Marim. Que Deus te bendiga Que grandemente, Deus te te siga abençoe usando grandemente e poderosamente continue en la te obra de usando Dios poderosamente na obra en de este Deus tiempo final, neste tempo final. y también E também a todos los que están todos reunidos os que contigo estão allí en reunidos Saltillo. contigo aí em Saltilho. Y aprovecho también la E oportunidad aproveito de também a saludar y felicitar a oportunidade de Moisés saudar Elías e Bermúdez, que felicitar cumple años Moisés hoy. Elias Bermudes, que Dios faz te bendiga, aniversário hoje. Moisés, y Que te Deus te siga abençoe, usando Moisés, e continue te grandemente usando en la obra, grandemente na en obra, favor de a todo el favor programa divino de todo o correspondiente programa a este tiempo divino final. correspondente a este tempo final. Para esta ocasión, Para essa ocasião, también saludamos a los que están conectados também a través saudamos del os que satélite estão conectados Amazonas, através el do satélite Amazonas e o Eutelsat 8, satélite Eutelsat en los 8 diferentes países, nos diferentes y países, también e a também todos los hermanos todos os en irmãos Calley, Puerto Rico. em Caiei, Porto Rico. Para esta ocasión tenemos el Para tema, essa ocasião temos o ¿dónde tema está Onde el está Dios o de Deus Elías? de Elias, Que fue predicado que foi el pregado sábado 15 de abril o del sábado 15 de 2006 abril de 2006 en Calley, Puerto Rico, em Caiei, y Porto nos Rico, leyó la escritura e de nos Segunda leu a de Reyes, escritura de capítulo 2 de 2, Reis, capítulo 2, verso 1 en adelante, versículo 1 em diante, y vamos a leer la porción e vamos ler a porção de el capítulo 2 desde el verso do capítulo 2 do versículo. Vamos a ver aquí desde el verso Vamos ver aqui desde o versículo 9. Nos dice: que nos diz: cuando había pasado versículo 9, Elías, havendo eles dijo a Eliseu, passado, Elias disse a pide Eliseu: lo que quieras que haga pede-me por o que ti, queres que te faça, antes que yo sea quitado antes de que ti. seja tomado de ti. Ahí él escribe Elías, Aí ele escreve Cristo, Elias, Eliseo, la novia de Cristo. Cristo, Eliseu, a noiva de Cristo. Y dijo: E Eliseu, disse te Eliseu: ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. peço-te que haja Aí porção escreve doble dobrada de teu porção. espírito sobre mim. E Ele na escreve outra dupla Bíblia porção diz e uma na estrela outra de Davi. Bíblia desenha uma estrela de Davi. Escribe Zacarias capítulo E 4 escreve y Zacarias capítulo 4 e Apocalipse capítulo verso 11, 3. versículo 3. Y también el estudio E bíblico também no de ese estudo día, bíblico desse dia, él escribió ahí doble ele escreveu aí ministerio, duplo ministério, Moisés y Elías. Moisés e Elias. Y sigue diciendo en el verso 10, y le Continua dijo: dizendo no cosa difícil has versículo pedido. Si me 10. vieres Respondeu Elias: cuando coisa fuere quitado difícil de ti, pediste, se me vires te quando será for hecho así. tomado de Mas ti, si assim no, se te fará. Aconteció Porém, se não, yendo não se ellos fará. y hablando, Indo eles, he aquí andando e un falando, carro de de fuego, repente um carro de con fogo, caballos de fuego, com cavalos de fogo, con caballos de fuego apartó com a los cavalos dos. de fogo, separou E um Elias do outro. subiu E Elias subiu ao cielo céu en un torbellino. num redemoinho. Aí en el verso 10 y en el 11 Aí no dibuja una versículo estrella 10 de e no David 11 desenha uma en estrela cada de uno. Davi em cada um. Viéndolo Eliseo clamaba: O que Padre vem de mío, Eliseu Padre clamou: mío, meu pai, carros meu de pai, Israel, carros de y su gente Israel a caballo. e seus Y cavaleiros. nunca más se le vio. E Eliseu nunca Tomando mais o sus viu. vestidos, los Tomando rompió as suas en dos vestes, partes. rasgou-as em duas Alzó partes. pues el manto de Apanhou Elías a capa que que se le caíra de había Elias caído y volvió e y se voltou paró a la orilla del para a Jordán. margem do Jordão. Y tomando el manto de Elías Então tomou a capa que que se le caíra de había Elias, caído, golpeó las aguas feriu as águas y dijo: e disse. ahí escribe manto. Aí ele escreve manto. Acá también en el verso Aqui 9 também no escribió versículo doble 9 porción, escreveu dupla porção. para que lo anoten allí. Para que anotem aí. Y tomando el manto de E Elías que se tomando le o había manto de caído, Elias que golpeó las tinha aguas y caído, dijo: golpeou as ¿Dónde águas e está disse: Jehová, onde el está Dios de agora o Elías? Senhor, Deus de Y así Elias? que hubo golpeado del mismo Quando modo las feriu aguas, as águas, se apartaron essas se dividiram a uno y a para otro um lado. e outro Y lado. pasó Eliseo, E Eliseu passou. viéndole los hijos de los profetas Vendo que os estaban filhos en dos Jericó, profetas que estavam de al frente otro dele lado, em dijeron: Jericó, el disseram: espíritu de Elías o reposó sobre espírito de Eliseo. Elias repousa sobre Y Eliseu. vinieron a E recibirle y vieram-lhe se ao postraron encontro
e se delante prostraram dele. diante dele em terra. Y él escribe ahí, E ele escreve abajo, aí, Apocalipsis 1, embaixo, verso 1 al Apocalipse 1, 3, versículo 1 ao 7, 3, verso 2, 11, e 7, del 3 al versículo 11, 2, 11, y do 10 3 del a 1 al 11 e 11. 10 do 1 a 11. Ahora miren, acá en otra Biblia también dibuja una estrella de David. Para ver aqui também na outra Bíblia, En também el desenha uma verso estrela de Davi, 14 y en el no 15 a la versículo derecha. 14 e no 15 à direita. ¿Dónde está Onde el está Dios o de Deus Elías? de Elias? Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem sentar, queiram ter a bondade. Nos dice en el mensaje, Nos diz na el mensagem tabernáculo de Dios, o tabernáculo de Deus, que fue predicado el sábado 6 que de foi septiembre pregado em del sábado 2008, 6 de setembro de en Cayey, 2008, Puerto Rico, dice em Cayey, Dr. Porto William Rico, Soto. diz o Dr. William Soto. Cristo Cristo ministrou en la parte ministrou a ou seja, parte en el do átrio, átrio, ou que seja, no corresponde a átrio essa que parte corresponde a del essa tiempo de parte Cristo, do tempo de Cristo, porque el pueblo de Dios porque o tiene povo de Deus tem átrio, lugar santo lugar y lugar santo santísimo. e lugar santíssimo. De Adán hacia De Adão Cristo, el átrio. para Cristo, átrio. De Cristo o de De los Cristo apóstoles ou dos apóstolos hasta la séptima edad. até a lugar sétima santo. era, lugar santo. Y de ahí en adelante, E daí em diante, lugar santísimo. lugar santíssimo. Donde está usted Onde, ubicado? onde você está ubicado usted? posicionado? Onde você está Una posicionado? nueva edad, Uma nova la edad de era, la piedra a angular, era da pedra en angular, donde se entrelaza la dispensación del reino con la onde se dispensación de la entrelaça a gracia. dispensação do reino com a Es dispensação ahí da graça. donde las É cosas aí grandes onde as prometidas coisas por Dios grandes prometidas por para el día Deus postrero serán cumplidas. para o último dia serão Y si son cumpridas. prometidas para E el se día são postrero, prometidas para o último el día dia, postrero o último es el dia séptimo milenio. é o sétimo Por lo milênio. tanto, no Portanto, podían ser cumplidas não podiam ser en tiempos cumpridas pasados. em tempos passados. El reverendo William Branham en el O reverendo William Branham, na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, nos dice nos diz en la página na página 40 de este mensaje, 40 dessa mensagem: ahora agora busquen por todo el mundo, busquem por todo tomen mundo, cuenta de cada culto, tomem conta cada de cada secta, culto, cada cada seita, hombre, cada cada homem, iglesia. cada Yo igreja. les encargo en el nombre de Eu Cristo lhes que hagan encarrego no nome de Cristo que façam esto. isso. Ustedes predicadores, Vocês yo les pregadores, encargo que lean eu en los lhes encarrego que periódicos, o leiam tomen nos cuenta jornais en cualquier ou que parte que quieran ir, levem em consideração em qualquer y parte que fíjense quiserem para ir ver si no e está en la note para tierra ver hoy. se não está na Esto terra es en hoje. Mateo 24, 24. Então, em São Mateus 24, es 24, exactamente la verdad. é exatamente a verdade. Falsos ungidos se levantarán en los últimos días Falsos ungidos e se serão levantarão nos falsos últimos dias e profetas. serão y falsos serán profetas. profetas E falsos. Serão Y engañarán a profetas muchos. falsos e enganarão muitos. Fíjense en los tipos diferentes Observem mientras se desarrolla. isso ¿Lo nos ven? tipos agora, enquanto se Enganarão desenrola agora. muitos. Veja, enganariam a Profetas, muitos. plural. Profetas, Cristos, plural. ungidos, Cristos, plural. ungidos, plural. Muchos diferentes, Muitos metodistas, diferentes, bautistas, os pentecostales y así, metodistas, ¿ven? pentecostais e Pero assim hay vem. un solo espíritu Mas há um genuino só de Cristo, Espírito y genuíno, esa es la palabra o hecha Cristo. carne. Mas há um Como ele Cristo genuíno prometeu. Espírito, e essa é a palavra feita carne, como ele escreve allí prometeu. la palavra Ele hecha escreve aí a carne, palavra encarnada, es el Espíritu Santo. é o Espírito Santo. Ahora, pasaremos Agora, a otras escrituras. passaremos a outras escrituras, Hasta que Dios había tenido até que suficiente, Deus entonces teve estaba suficiente, terminando. então estava Su terminando. insensatez foi Sua manifestada. insensatez foi manifestada. Note, Recuerden que el forro recordem se parece que igual al grano a de casca trigo. se parece com um Entende? grão de trigo. Ahora, usted Entendem? no podría Agora, decir você allá não en la poderia edad dizer, luterana, de el volta tallo lá es na el era trigo. luterana, o talo Sin era o embargo, trigo. tiene la No vida. entanto, tem a El tallo vida. está bien. La Tem a vida dentro en dele. el O talo tallo está estaba bem. bien. A vida Pero no talo recuerde, estava la bem. vida Mas avançava. lembre-se, a vida Avançou de avançava. Elias a Eliseu. Avançou de Elias a La Eliseu. vida sigue avanzando. A vida continua Pero avançando. recuerde, Mas esta- lembre-se, está Mas en lembrem-se, otra etapa. é Não em pode outra etapa. permanecer Ela nessa não etapa. pode permanecer nessa Nosotros etapa. não podemos comer Nós la não carroña podemos comer de o cadáver putrefato otra de edad. alguma outra Ahora era. miren, hay un lugar donde leímos Agora veja aí, é um lugar onde nós lemos, el viernes. na sexta-feira. Vamos a ver si fue el viernes. Vamos ver se foi na sexta. Aquí está. Aqui está, O el O sábado, ayer, sábado, ontem, en donde
Él nos onde decía, miren, el mensaje ele del nos rey dizia, de vejam la na paz mensagem, o imperecedera, Rei da Paz Imperecível, donde él nos hablaba onde ele nos falava de que tuviéramos de las que antenas tivéssemos as preparadas, antenas las pantallas y preparadas, as telas e que tudo, e todo. Cualquier persona podría decir, E qualquer miren, dice, pessoa pero podia ya tenemos dizer, la e facilidad de dizem, mas já satélite y temos a también facilidades infraestrutura de equipos, satélite e infraestrutura de cada ministro, equipamentos, pues, ama a e su cada ministro, congregación y fue pois ama a sua colocado para congregação e que foi le dé alimento a colocado tiempo. para que dê o alimento a No decir, tempo. Não eu tenho dizer, mensagem por eu aqui tenho de uma mensagem 80, por aqui com esto nos de basta. 80, década de 80, com isso nos basta. O tengo los Ou mensajes del tem 80 as o del mensagens 90. de 80 ou de Y 90. vean, E vejam, cuando él decía eso, quando ele dizia muchos de isso, seguro decían, no, muitos es que eso seguramente nunca diziam, va a não, ocurrir. é que isso nunca vai ocorrer. Eso Isso jamás va a ocurrir. Nosotros estamos jamais aquí vai escuchando ocorrer. Nós el estamos aqui mensaje escutando a fresco. mensagem Pero fresca. miren, Mas vejam, cuando un profeta habla, quando um profeta fala, es el é Espíritu Santo que habla o por medio de ese Espírito Santo profeta. que fala por meio desse E já- profeta. E Ahí está mostrando lo já que aí está en el mostrando tiempo final o que no tempo iba a ser. final ia iba a ser, pasar con ia algunos acontecer ministros. com alguns Y usted lo puede ministros. ver, E você pode ver que te colocan mensajes que te extratos colocam de mensagens, mensagens, extratos ou de vários mensagens ou várias al mensagens pueblo ao povo y no están e colocando não estão lo que él les colocando dijo desde el o principio, que ele disse desde o estuvieran princípio, preparados que para cuando estivessem comenzara lo de la preparados para carpa, quando começasse o da carpa, estuvieran ya listos já en sus tivessem congregaciones. pronto em Ese suas alimento, congregações ese maná fresco, esse que alimento, es esse la maná revelación, fresco, el que é a contenido revelação, o de los conteúdo truenos, en donde dos estaría trovões, dándole la fe de onde rapto estaria dando a fé de cada rapto hijo e hija de Dios. a cada filho e filha de O Deus. sea que lo que él habló Ou allí estaba seja, que o que ele falou profetizando ali lo que estava hoy profetizando está o que pasando. hoje está Hay acontecendo. algunos ministros que no Há están alguns ministros obedeciendo que y não están estão obedecendo e estão colocándole a sus congregaciones, no, con colocando esto as me suas basta. congregações. Ya el mensaje Com isso fue me dado, basta. así Já a que ya mensagem yo foi lo que dada tengo assim que que darle a eu la já tenho que congregación dar es à estos congregação. mensajes y ya. São Con essas eso me basta. mensagens e já. Com Y isso miren lo que él basta. dice, E veja o que ele diz. no decir, o sea, Não dizer, decir, ou seja, não não hacer dizer, eso, não ya fazer se los isso. estaba diciendo. Já estava Pero dizendo, cada persona mas cada se va pessoa a colocar y se vai está colocando se colocar e está en se el grupo colocando correspondiente, no porque en grupo este tiempo correspondente, final porque están los neste tempo ángeles final segadores haciendo estão esa os anjos separación. ceifeiros fazendo Por essa consiguiente, separação. tienen que estar Consequentemente, en tem que algún lugar estar representados em algum esas- lugar esas representadas essas pessoas. No decir, Não yo tengo dizer, un mensaje por eu aquí tenho del uma 80, mensagem por con aqui esto de nos 80, basta. com isso Ou nos tenho los basta. mensajes del Ou 80 tenho as ou del mensagens de 90, 80 ou outros de têm 90, mensagens del 70. outros têm mensagens desde 70. Nosotros tenemos todos los Nós mensajes temos desde Génesis todas as hasta este mensagens, tiempo. desde o Gênesis até esse tempo. Tenemos todos Temos los mensajes todas y as mensagens los e vemos a la luz de lo que vemos Dios à nos luz está do dando que en Deus este está nos tiempo final. dando neste tempo final. Eu tenho um mensagem Eu por aqui tenho uma del 80, mensagem por com aqui de esto nos basta, 80, ou com tenho isso los nos mensajes del basta, 80, ou del tem as 90, mensagens de 80, tenho los da mensajes década del de 90, 90 tem as e mensagens com da esto década nos de 90 e com isso nos ¿Por basta. que não le hace assim a Por sua que casa? não Ele diz, faz assim em sua eu casa e comi el diz, año passado, eu assim comi que o não ano necessito passado já mais assim que comer. não E le necessito dice a sua comer família, mais. E comam diz a sua ustedes, ou não família, le trae como comida para vocês, los hijos. ou não Se traz mueren comida todos. para os filhos, todos morrem. Temos que ser responsáveis Temos que ser tener el responsáveis alimento a e tiempo ter a o la alimento familia a de Dios tempo à família de está Deus, distribuída que en está diferentes distribuída em congregaciones. diferentes E de congregações. acordo a como hayan E de administrado, acordo a como Deus los tiverem recompensará. administrado, Deus Agora os vean, recompensará. Aí Agora podemos vejam, ver, aí que luego podemos en ver, outro lugar leímos, e depois em outro lugar el lemos, verdadeiro ministro que o ama a su verdadeiro congregación ministro le va que ama a sua colocar congregação vai colocar el mensaje, a ou mensagem, vamos a decir más claro, não le vamos va a dizer mais hacer, claro, le va a colocar lo que vai él fazer e dijo, vai colocar o que ele que es el disse, Espíritu Santo por boca que é del o Dr. Espírito William Santo Soto pela boca Santiago do que nos Dr. habló. William Soto Santiago nos Conéctese falou, con la carpa, conecte-se com a carpa, porque ahí es porque donde aí iban a ver é al Dios de onde Elías. iam ver o Ahí Deus de era Elias. donde estaría el Dios Aí de era Elías onde estaria o manifestado, Deus de Elias cumpliendo las manifestado, profecías cumprindo as correspondientes a profecias la visión de la carpa. correspondentes à visão da carpa. Ahora sigue diciendo Agora continua dizendo, en el mensaje los ungidos na de los mensagem, últimos os días, ungidos dos últimos dias, pero recuerden la vida avanzaba. mas recordem, a vida Avançou de avançava, Elias a Eliseu. avançou de Elias a La vida Eliseu, sigue avanzando. a vida Pero continua recuerde, avançando, mas lembre-se, Está en otra etapa. Está no em puede outra permanecer etapa. en esa etapa. ela não pode Nós permanecer não nessa podemos etapa, comer a nós não carroña podemos de outra comer edad. o cadáver Nós putrefato não de podemos alguma comer outra era, carroña nós não podemos pentecostal, comer metodista, cadáver putrefato bautista, ¿entienden? pentecostal, Que ha metodista ou llegado a ser batista, carroña
vem, nosotros tenemos se alimento tornou um fresco, cadáver la palabra putrefato. de la hora, Nós desta temos hora. alimento fresco, a palavra Ahí dessa dibuja hora. una piedra angular Aí y desce uma escribe pedra angular de e Elías escreve de a Elias Eliseo, a Eliseu. cuarto Elías al Quarto quinto Elías. Elias ao quinto Elias. Recuerde que el forro es Recorde que a igual al casca grano de é trigo. exatamente La igual ao hoja grão no de se trigo. parecía, ni A tampoco folha la não se espiga, pero el parecia, forro nem a sí se espiga, parece. mas a casca Não sim se parecia ser parece. Jesucristo Não el parecia mismo ser ayer, hoy, Jesus por Cristo los mesmo siglos. ontem, hoje, para Allá sempre. con Lutero, ni con Lá em Wesley, Lutero, nem pero com con Wesley, pentecostales mas sí. com Y pentecostais usted sim. coge E você pega una espiga de uma trigo, espiga de trigo, el tallo y la o espiga y talo todo, e a espiga y e el tudo, forro, e a casca, y usted e ve você vê y todo eso, e tudo y isso, coge una que tiene así trigo, e pega uma E que tela tem borona, sim, trigo e você esfrega, vê que aí debulha e pá, vê é que pá, a palha é lo palha, que é cizaña é o pá, que é joio é não há palha, trigo aí. não há trigo aí. Y el trigo, E o trigo, el original, sí. o original sim. Eso lo vamos a Isso vamos hacer en alguna fazer em ocasión. alguma ocasião, O en las clases de los niños lo pueden ou hacer na para aula que das vea crianças la podem diferencia fazer de para lo que que veja a es el diferença trigo do que é o trigo y lo que es la cizaña e o y que los é o dos se joio, parecen tanto, e que os dois se parecem que tanto, pues eso es lo que él está diciendo aquí. que é isso, pois, o que ele está dizendo aqui. Recuerden que el forro es exactamente Recordem igual que al o grano fogo de é o trigo. forro. A La casca hoja é no se exatamente igual ao parecía, grão ni de trigo. tampoco A folha não la se espiga, parecia pero en nem el forro tampouco sí se a parece. espiga, mas o forro No sim se parecía parece. ser Jesucristo Não el mismo parecia ayer, ser hoy, Jesus por los Cristo mesmo siglos. ontem, hoje e Allá para con sempre. Lutero, ni con Wesley, Nem pero com con Lutero, nem com Wesley, pentecostales mas sí. com pentecostais sim. Engañarían si fuera posible Enganaria los se mismos fosse escogidos. possível os próprios escolhidos. Ahí escribe engañará si fuera Aí posible, escreve enganará pero no es se for posible. possível, mas não é possível. Aún a los escogidos. Até os escolhidos. Por lo tanto, usted puede ver Portanto, você pode ver que que a los únicos que no ha aos engañado únicos que não enganou en este tiempo final neste tempo es a los final que están é aos que estão conectados con la conectados com carpa. a Tan carpa. sencillo como eso. Tão simples assim. Ahí ve Aí quienes vê pueden quem ser engañados, los que no podem están. ser enganados que não E estão e los que están os que estão no serían não engañados seriam enganados. porque han identificado Porque dónde identificaram está el Dios de Elías. onde está o Deus de Elias. Ahí están las edades, pero Aí recuerden, estão as eras, mas esta recordem, iglesia pentecostal essa de los igreja últimos días será pentecostal nos Laodicea, últimos y dias será Cristo había Laodiceia sido e echado Cristo para afuera. tinha sido lançado grão, para fora. el trigo O grão, mismo. o trigo mesmo. Quando ele tratou, Quando recuerden, ele tratou, recordem, quando ele tratou de se en la manifestar iglesia, ele foi na echado. igreja, ele foi Todavía esa lançado, iglesia expulso. Ainda a igreja dicen que são dizem que são pero aqui ungidos, está a palavra, mas aqui Cristo está a mismo. palavra. Esa Cristo es la mesmo. palavra ungida. Essa é a E palavra escribe Moisés ungida. e Elias, E aí ele escreve Moisés e la cual Elias, vendrá por el a resto qual de su virá cuerpo, la novia. pelo resto do seu corpo E a uma pedra noiva. angular e las E edades. desenha uma pedra angular e as eras, Los ungidos, os del ungidos, mismo agua, de la misma da agua que mesma regó água, el da trigo, mesma água como que hablamos regou o hace trigo, poco, como también falamos riega há la pouco cizaña, tempo, ungido. também rega o Solamente joio, los escogidos, ungido. los Somente os predestinados escolhidos ou podrán predestinados diferenciar entre poderão ellos. diferenciar entre E eles. escribe la palabra E hecha ele carne. escreve a palavra Agora vean que encarnada. los escogidos de Agora Deus vejam também que os escolhidos de Deus tendrán também esa percepción terão essa percepção profética, la percepción profética, de a Moisés y Elías percepção de también, Moisés e Elias também. porque ellos Porque traen, y al traer la eles separación, trazem, la ao trazer a segregación, separação, a vean segregação, ustedes que ellos vejam vocês que eles estarán mostrándole a su iglesia, mostrando a la sua novia, igreja, a igreja quién noiva, es escogido y quién no. quem é escolhido e ellos quem não. también E tendrán eles também terão esa porción essa de porção segregación, de segregação, la cual podrán, a qual o sea, esa palabra, poderão, ou seja, essa palavra, revelación essa en revelação la que ellos podrán na diferenciar. que eles poderão trigo e quem é diferenciar quem é trigo e quem é joio. Ahora miren, Agora vejam, sigue diciendo aquí nuestro hermano continua William en dizendo el aqui nosso tabernáculo de irmão Dios, William no tabernáculo de Deus, es para la edad del reino, é para a era es do para reino, la edad de la piedra é angular, para a era da pedra la edad angular, eterna, a era y por eterna, eso fue que Dios no e le por isso permitió al foi que reverendo Deus não William Branham permitiu ir a ao reverendo Jerusalém. William Branham ir a Jerusalém. Todo era para más adelante, Tudo era para mais aunque él adiante, había visto ya mesmo muchas que ele cosas, tinha visto já pero muitas no le coisas, correspondía. mas não lhe Miren correspondia. este mensaje, Veja essa mensagem, conociendo el día y su mensaje, reconhecendo disso a en la mensagem, página 42, na página 42, ahí nos dice, aí nos diz: reconozcamos amigos, reconheçamos, amigos, porque
hemos sido llamados Porque para fomos reunirnos chamados para para el nos sonido de la reunir trompeta. para o som da Porque la trombeta. trompeta del Porque Señor a trombeta do Senhor y el soará tiempo ya no será e o más. tempo já não será Él ha mais. reunido a Israel. Ele reuniu Él dijo que Israel. los reuniría en el Ele tercer diz que os día. reuniria no terceiro dia. Escribe la trompeta y la reunión. Aí ele escreve a trombeta e a reunião. Han pasado 2.700 Passaram años. Dijo que 2.700 los anos. reuniría en el Disse tercer que os día y reuniria así no lo ha hecho. terceiro dia e assim o Él dijo fez. que daría a conocer Ele el camino disse de la que vida. daria a conhecer o caminho da Allí está vida. Israel. Ali está Israel, simplesmente esperando que a noiva se vá para que os dois profetas possam vir. Profetas hebreus. Que a noiva se vá, ou seja, saia da dispensação da graça e seja colocada na dispensação do reino na era da pedra angular. E então poderão aparecer e podiam aparecer esses ministérios. Agora vejam no livro dos selos, aí nos diz na página 20, vamos ver, 420. 420. Miren, ahí es que le hacen la pregunta al hermano Branham. Vejam, aí é que faz a pergunta ao irmão Branham. E dizem, irmão Branham, se todos os piedosos são levantados no rapto, de onde aparecerão Elias e Moisés? Serão judeus? Ou será que o nosso Elias será também enviado a eles? Ou seja, nosso Elias se refere ao quarto Elias? Não. Não. Diz o irmão Branham, não. Diz o irmão Branham, não. O Elias gentil será ungido com este espírito para chamar os gentios. Será tirado. O Elias gentil que será ungido com este espírito para chamar os gentios será tirado, porque toda a noiva terá subido, terá sido raptada para esse tempo. E estes dois profetas de Apocalipse 11 são trazidos quando o dia da graça terminou para os gentios e depois são enviados aos judeus. Não será o mesmo. E ele escreve aí Moisés e Elias aos judeus quando termina o dia gentil. Vem? Quando termina a dispensação da graça. Agora continua dizendo aqui, estou na mensagem, reconhecendo disso a mensagem. Eles o reconhecerão. Se lembram quando estive ali no Cairo, pronto para passar para lá? O irmão Lewis Petro disse, irmão Branham, se eles chegam a ver isso, eles crerão no profeta. Ele escreve aí, os dois profetas e os 144 mil judeus. E aí nos relata tudo correspondente a esse desejo dele ir a Israel. E foi dito, esse não é teu lugar. Este não é teu tempo. Está se adiantando. Ou seja, aí ele escreve é o do quinto Elias, ou seja, é o lugar do quinto Elias. Apocalipse 11 do 3 a 14, é aí que ele escreve embaixo, o quarto Elias não é o quinto Elias. Agora continuamos aqui no estudo bíblico. Continua dizendo, vejo como no livro de citações, na página 5b, nos diz 5b, o parágrafo 51. Faz uns minutos eu tive o privilégio de falar com minha esposa e com meu pequeno José, o rapazinho, a quem eu creio que Deus permitirá o meu lugar quando eu tiver terminado nesta vida. Agora vejam, lá ele diz, o quarto Elias não será o quinto Elias. Mas, até se o ministério do irmão Branham tinha que ficar para cumprir certas profecias, então seu filho, que é tipo e figura da segunda vinda do Senhor, viria então seu filho a tomar o lugar do quarto Elias. Porque ele escreve aí, José é igual tipo e figura da segunda vinda do Senhor, tipo e figura da vinda de Cristo. Corrijo, tipo e figura da vinda de Cristo. E ele embaixo escreve, é o mesmo que era, é o mesmo que com o filho de Davi, Salomão, em quem Cristo se refletiu como rei, e José toma o lugar do quarto Elias e segue com a mensagem, mas não pode tomar o lugar do quinto Elias, não ele. E se não pode ele, não pode tomar, não ele, é porque é alguém que pode tomar. Esse lugar do quinto Elias. Agora, continua dizendo aqui.
Ele foi mensageiro, eu estou no tabernáculo de Deus continuo. Ele foi o mensageiro de uma era, não mensageiro dispensacional, para uma mudança dispensacional do qual ele falou que viria uma mudança de dispensação que corresponde ao mensageiro dispensacional, o qual Deus tem que enviar através dele fazer essa mudança dispensacional e dar o entendimento, o conhecimento de todas essas coisas para que ele possa fazer uma mudança correta no programa divino. Tem coisas, vejam, das quais os profetas, quando Deus vai cumprir certas coisas em seu ministério, em seu ministério, em sua vida, ele les dá, vamos dizer, uma sacudida. Em um lugar, vamos ver se encontramos. Onde ele nos mostra allí. Ele nos mostra aí. Na mensagem, pregou em uma série que pregou em titulada As Recompensas. E nessa mensagem que foi pregado em 11 de fevereiro de 77, diz, agora vejam como esse ministério messiânico, esse ungido de Deus com espírito e virtude de Elias e de Moisés e de Jesus, pode tomar desde o Gênesis até o nosso tempo e colocá-lo à luz, do que Deus está cumprindo, pode trazer à luz a vida. E uma profecia pode ser engrandecida e vai engrandecida e vai sendo engrandecida à medida que o tempo passa. Não assim os que pegam mensagens até o de Moisés. Vejam, no tempo de Jesus, ali estava a palavra, o verbo, ali estava aquele do qual Moisés tinha falado. E eles diziam, nós temos Moisés e os profetas. De que valia dizer que tinha a mensagem de Moisés, que tinha a mensagem de Moisés, que tinha os profetas? Se ali tinha aquele do qual Moisés falou e os profetas falaram. De nada servia andar com o rolo, com o pergaminho, com os escritos de Moisés. Não valia de nada. Mas agora Jesus pode tomar a mensagem de Moisés, pode citar a mensagem de Moisés, pode citar a mensagem de Isaías, pode citar todas as mensagens que ele desejava citar e colocá-los à luz do que ele estava cumprindo. E assim é nosso tempo. Poderá dizer, não, nós temos as mensagens do irmão Branham, nós temos as mensagens do irmão William, e já com isso nos basta. Esse é o amor. Aí é que se vê então o amor do povo. Não tem nenhum amor ao povo. Do que nós lemos e estivemos lendo ontem, nesses 20 minutos que foram, que se falou ontem. Agora vejam como hoje podemos tomar tudo que foi falado e trazer à luz do que Deus está cumprindo. Ou seja, Deus engrandecendo sua profecia. A cada vez vem um profeta dar algo, um tema, e vem outro, porque esse anterior não cumpriu, e esse outro que faz é que engrandece essa profecia, traz mais luz. Mas quando vem o cumprimento do tempo, quando vem o cumprimento disso que foi falado, então se reúne tudo que eles trouxeram. Mas esse profeta o cumpre e também aumenta essa profecia. Como? Cumprindo ela. E essa é a forma simples que Deus faz todo o seu programa. Agora veja, nessa mensagem, a segunda recompensa, de 11 de fevereiro de 77, em Cayey, Porto Rico, diz, disse Deus através do irmão Branham, na mensagem intitulada, Deixando Escapar a Pressão. Eu tenho por aqui à mão essa mensagem, e é uma das mensagens que estive estudando, e aí, pois, vamos talvez ler algumas linhas ali
dessa mensagem. Se tem por aí a mão, podem ir buscando. Mesmo que vamos tocar algo de Elias, mas essa mensagem tem um ensinamento muito importante. Vejam, diz o irmão William. Diz Deus através do irmão Branham na mensagem intitulada Deixando Escapar a Pressão. Para os que acontecem como a mim, que nunca tem tempo para nada. Bom, diz que Deus permite que caia numa cama. Isso acontece muitas vezes comigo. E então o que acontece? Acabou a pressa. Acabou tudo. Porque não podem fazer nada aí, deitados numa cama. E aí, pois a pressão escapa para algo que Deus queira fazer. E então Deus pode falar, porque enquanto a pessoa estiver nessa atitude, que não está quieto e está tão cheio de tantas coisas, e Deus quer usar alguém, e Deus não pode falar até que não esteja quieto. Bom, o próprio irmão Branham, quando estava recebendo os selos lá no quartinho para pregá-los, então pela noite disse, eu me colocava a buscar por aqui, buscar por lá, e escrever aqui, escrever lá, e depois que terminava tudo, estava quieto. E então o Senhor me falava, e depois que me falava, tudo que eu tinha preparado tinha que colocar de lado, porque era contrário a tudo que era contrário ao que Deus me dizia, tudo que eu tinha preparado. Vê? Quando eu estava quieto, então ele vinha e me falava. Vê? Se a pessoa então pode desde o princípio estar quieto, pois Deus então desde o princípio pode atuar. Essa é a condição humana. Você sabe que a pessoa é dessa maneira, que a pessoa quer que Deus fale e quer que Deus dirija a pessoa, mas a pessoa não está quieta. A pessoa não está quieta. E a pessoa quer se mover, caminhar para fazer isso ou outro, mas Deus tem uma forma para ele atuar. E ele não se submete a nós, mas ele nos submete ao seu plano. E ele sabe como fazê-lo, porque ele foi quem nos predestinou para viver aqui. Agora vejam, tudo isso quando a pessoa vê como os profetas tiveram certos modos, como ele dizia, dar seu dom, sua natureza, seu estilo, sua forma. Cada um tem sua maneira, mas vejam vocês que tudo vai desembocar a certas coisas no programa divino, que tudo opera para o bem. Portanto, não podemos nos colocar, vamos dizer, de alguma forma, questionando ao Senhor, mas, Senhor, se tu estás deixando escapar a pressão em minha vida, pois eu assumo, e eis teu servo, fale, porque todos os profetas são guiados pelo Senhor. Agora vejam, ele aqui, nessa mensagem, o terceiro êxodo, aí nos diz, vamos terminar o parágrafozinho onde nós paramos. Para concluir esse parágrafo, diz o mensageiro de uma era não é mensageiro dispensacional para uma mudança dispensacional, do qual ele falou que viria uma mudança de dispensação. Corresponde ao mensageiro dispensacional, o qual Deus tem que enviar através dele fazer essa mudança dispensacional e dar o entendimento, o conhecimento de todas essas coisas para que ele possa fazer uma mudança correta no programa divino.
ou o Espírito de Deus através dele, porque humanamente não pode um homem fazê-lo, tem que ser Deus através de um homem, e tem que ser um mensageiro dispensacional, e somente falta um no programa divino. Já aí estava nos falando que faltava um que tinha que aparecer para realizar essa mudança dispensacional, mas tinha que estar no meio do povo, já tinha que ter nascido na idade apropriada, já na idade determinada por Deus, e então Deus usá-lo para essa mudança de dispensação, para o cumprimento da vinda desse anjo que era diferente dos demais, a vinda do sétimo selo no meio da sua igreja. Vejam na mensagem, o terceiro Êxodo, na página 13, nos diz o reverendo William Branham, notem agora, leia a história de José quando você puder. Nasceu como o último de seus irmãos, o penúltimo. A mente espiritual captará isso agora mesmo. Ele não foi o último filho, Benjamim foi o último. Mas na excomunhão, observe, José e Benjamim eram irmãos de parte de mãe, eram irmãos de pai e mãe. E os dois únicos que eram irmãos. Benjamim nunca recebeu reconhecimento até que se encontrou com José. E ele era superior ao resto deles, ou seja, Benjamim era superior aos demais irmãos, mesmo que fosse o menor. Por que era superior aos irmãos? Porque ele era um dos filhos, junto com José, da esposa amada. Eram filhos de pai e mãe. Portanto, era maior tanto José quanto Benjamim do que todos os demais. Ele era superior ao resto deles, a Benjamim. E aí desenha uma estrela de Davi à esquerda. A Benjamim foi dada uma dupla porção de cada coisa que José deu. Aí ele escreve dupla porção a Benjamim. E também escreve a pedra de Rubem é jaspe, a pedra de Benjamim é sárdio. Por isso, esse mistério do nome novo, Deus está dando a conhecer. Tem coisas que ficarão somente para o instrumento. Mas vejam vocês, quando ele dizia, não venham colocar agora José, porque ele não vem com o nome José. Ele estava se referindo a José Branham. No tempo onde o Espírito Santo disse, vai colocar por nome José. E qualquer pessoa podia dizer, então é preciso colocar José em todo mundo, porque esse é o nome do Senhor. Agora vejam vocês que ele veio a José Branham, mas no fim do tempo Deus estaria revelando esse mistério abertamente, porque vejam vocês, o Espírito Santo no tempo de Jesus, lá quando ele falou a Maria, ele disse, vai colocar por nome Jesus. E disse também a José, o revelou em sonhos. E esse era o nome que tinha que ter esse véu de carne. Portanto, o nome que o Espírito Santo coloca no véu de carne, onde ele vai se manifestar em sua primeira vinda, não podia ser outro a não ser Jesus. E o nome que o Espírito Santo deu ao irmão Branham para que colocasse seu filho, tipo e figura da segunda vinda do Senhor, é José. Agora, tudo isso envolve, e aí há uma revelação aí tão grande que para muitos é um tropeço. E dizem, já com isso está resolvido para mim, porque ele disse que não ia se chamar José. Vê que para todos e cada uma das pessoas, os seres humanos, cada coisa é revelada na forma em que tem que recebê-lo, uns para bênção e outros para tropeço. Mas isso vamos ir vendo, e o que não entendermos agora, vamos entender já com o corpo eterno e glorificado. Mas devemos recordar que o irmão Branham, quando foi
Devemos recordar que quando o irmão Branham foi à visão da carpa a esse momento, e ele viu tudo ali, e o anjo disse: Tu recordas o nome que buscavas quando sonhaste dele? Portanto, para ao ter o nome ali, esse nome não pode ser outro a não ser o nome eterno de Deus. Agora vejam, na 216, da página 26, ele disse, uma partezinha aí embaixo, assim que parece que talvez eu continuarei em frente, até que talvez que a carpa comece, ou que seja que ele escolheu para começar a declarar seu nome de uma maneira nova. Agora, se ele ia começar o Senhor a falar e a começar a declarar seu nome de uma maneira nova, pois esse é o nome eterno de Deus. E em várias ocasiões ele dizia, como quando você entra no escritório e vê que é um escritório, um consultório de um médico. E qual será esse médico daqui? O que você faz? Pois você olha na mesa e você vê ali o nome do qual está nessa mesa ou o dono dessa mesa. Não vai encontrar aí em cima da mesa o nome de uma pessoa que já partiu. Você nunca coloca na frente da sua mesa nos trabalhos. Não. Eu creio tudo sempre, meu pai, assim que eu vou colocar o nome do meu pai aí. Bom, para começar, não vão permitir a companhia, talvez, ou vai dizer, pois, se vai nesse nome, então não posso te pagar fazer o cheque nesse nome, porque não é válido o cheque. Não vai poder ir trocar, porque não vai ter a identificação desse nome. Vejam, o simples que é tudo, esse nome que está aí colocado é o nome do ministério final, do instrumento que Deus está usando neste tempo final. Aí, em todo lugar onde for, o nome que tem é o dele. Tão simples assim. Agora vejam na mensagem, o terceiro êxodo disso que lemos. Ele na frente escreve, Benjamim recebe uma dupla porção. Em dupla porção, em cima ele escreve duplo ministério. Em cima de Benjamim escreve Moisés e Elias. O último profeta mensageiro é quem vem com esse ministério de Moisés e Elias e, consequentemente, ministério de Jesus, porque é o Senhor e sua vinda, porque o que é o sétimo selo para a igreja, que é a vinda do Senhor, são os ministérios de Moisés e Elias, a sétima trombeta para Israel. É o mesmo. E aí desenha uma pedra angular à esquerda. Agora continua dizendo, na que estou lendo o tabernáculo de Deus, tivemos Adão para a primeira dispensação da inocência, tivemos Sete para a dispensação da consciência, tivemos Noé para a dispensação do governo humano, tivemos Abraão para a dispensação da promessa, a quarta dispensação, tivemos Moisés para a dispensação quinta, a dispensação da lei, tivemos Jesus para a dispensação da graça, a sexta dispensação. Agora vou fazer uma pausa aqui, vejam no estudo bíblico, em 2003, ele escreveu ali, o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. E onde está o espírito de Elias, o Espírito Santo, aí está o Deus de Elias velado e revelado. Agora, por isso é que ele dizia, vejam, nesse cartão que distribuímos, por isso é que ele dizia, quando virem esse profeta mensageiro do sétimo selo, se ele está dizendo, e quem está falando aí? Aí está falando o Espírito Santo, mostrando à igreja como tinham que ver e encontrar o Deus de Elias. Como tinham que encontrá-lo a ele. Como tinham que encontrá-lo? Porque é o Espírito Santo falando pelos profetas. Quando ouvirem esse profeta, mensageiro do sétimo selo, estarão vendo a vida do Senhor com Moisés e Elias, cumprindo as profecias da terceira etapa na visão da grande carpa catedral. Que ministério está cumprindo as profecias neste tempo final? Pois o ministério de Moisés e Elias, que estão realizando o cumprimento dessas profecias.
Tudo de uma forma progressiva. Primeiro, pregação. É o mais importante, que é a revelação, para ele obter assim a fé de rápido. E ele diz, e aí me verão de novo. Claro que o veremos aí de novo, porque aí é onde vai se realizar a ressurreição. E aí veremos o irmão William, o irmão Branham e todos os que vierem da sexta dimensão. Agora vejam também outro estudo bíblico, ele escreve 2011. Em um estudo bíblico ele escreve, Elias passou de Jericó à Jordânia com Eliseu. Do outro lado da Jordânia. A Jericó, a terra prometida. Passou de novo Eliseu. Assim fará o Elias que virá, com o espírito de Elias, por quinta ocasião. Agora nosso irmão William continua dizendo, e agora falta o mensageiro da sétima dispensação para a dispensação do reino, o qual tem que aparecer primeiramente no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, que é com a qual Deus está tratando. E depois diz a Escritura, e também diz o reverendo William Branham, que os judeus, quando o virem vindo pela sua igreja, eles o reconhecerão. Ou seja, que há um trabalho importante no meio da igreja para que isso se cumpra. Na mensagem que eu lhes disse, intitulado Deixando escapar a pressão, deixando escapar a pressão, na página 23, vejam aí nos diz. Vejam como aquele grande profeta Elias, um tipo de Cristo, Eliseu, o tipo da igreja, sobre a qual cai uma dupla porção do Espírito. O profeta, um dia, ele caminhou para o Jordão, um tipo deste dia, deste governo e das coisas que tem agora. Acabe, Jezabel e demais coisas. Como vocês recordam meu sermão sobre Jezabel? Notem, quando Eliseu seguia Elias, por uma razão, amém, onde o tomou, onde o levou ao Jordão, a Ramote de Gileade, a escola dos profetas, e depois abaixo ao Jordão. Assim ele te toma através de justificação, santificação e morrer para receber vida. Amém. Não uma denominação ou algum credo, mas a morrer. A morte do Espírito, do seu Espírito, para que você possa nascer de novo. E aí ele escreve Elias Cristo, Eliseu a igreja. A dupla porção na igreja. Na página 129 do livro de citações, nos diz, agora vejam que ele aí nos diz, não há uma denominação, porque não será uma denominação, diz o irmão Branham. Isso diz na mensagem, Festa das Trombetas, que é um extrato que está no livro de citações da página 129, parágrafo 1149, diz: Desde a mensagem do sétimo anjo, mensageiro do sétimo selo, e Apocalipse 10 foi o sétimo selo. O que é Apocalipse 10? O sétimo selo. Por isso ele escreve em cima, o sétimo selo é igual. É Apocalipse 10. E as 7 trombetas entre essas duas vezes. Oh Deus, como podemos dizer isso para fazer com que as pessoas vejam? É entre essa sexta trombeta e a sexta trombeta e o sexto selo soa ao mesmo tempo, e entre a sexta trombeta e a sétima trombeta aparecerá um profeta entre os gentios para chamar as pessoas de novo à doutrina pentecostal original. E as duas testemunhas de Apocalipse 11 aparecem aos judeus para enviá-los a Jesus. Enquanto a igreja está sendo subida, ou seja, enquanto a igreja, veja que o Espírito Santo, que é quem impede, é tirado, é subido, é tirado da dispensação da graça e é colocado, vem encarnado na era da pedra angular. E assim mesmo, por outro lado, o espírito do diabo anticristo diz quando é lançado, então se encarna. Ou seja,
Um por um lado, se encarnando, vem o outro pelo outro lado se encarnando. E ao mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna no homem, o Espírito Santo sobe e vem encarnado no homem. Selos, página 146. Agora continua dizendo, todos esses profetas, amém. A palavra do Senhor não pode falhar. Não será uma denominação, vem? Ele escreve aí Moisés e Elias. Não será uma denominação. Agora, aí ele escreve, não será uma denominação, também esquerda para cima e uma estrela de Davi desenha e uma pedra angular. Agora continua dizendo, na visão da carpa, se não viram, aí o verão. Se já está dizendo, na visão da carpa, se não viram, aí o verão, no cumprimento da visão da carpa, porque aí estará a manifestação de Deus em toda a sua plenitude. Tem um escrito em um lugar também que ele nos deixou. Ele escreve, o veremos pela quinta vez com Moisés. Ou seja, a Elias, em sua quinta manifestação, o veremos pela quinta vez com Moisés, vindo em um cavalo branco, a palavra, em uma carpa catedral. Mais claro, não canta um galo, não canta um bom cantor, não canta um pitirre, não canta, mais claro, não canta. Não está falando Deus, porque diz tão claro. E então, o que tem que fazer o ministro ou o crente? Pois olhar e colocar seu olhar colocado onde foi dito que colocasse o olhar. Agora, os que não serão para a transformação não verão, não a forma, mas tudo então se fala para que depois não digam, a mim não me disseram nada. Veja, isso esteve tudo falado, ele também voltou a falar, ele mesmo, o mesmo que ia se apresentar, ele mesmo falou. O veremos pela quinta vez, ele escreveu. O veremos pela quinta vez com Moisés vindo em um cavalo branco. A palavra em uma carpa catedral, do qual esse cavalo branco é o que ele nos disse no livro dos selos, na página 256, mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. É a promessa do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse capítulo 19, o verbo, a palavra encarnada, que vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. E vejam também, nos escreveu em outro lugar, Eliseu disse, onde está o Deus de Elias? Segunda de Reis 2, do 13 ao 15. E onde está o Deus de Abraão, de Moisés e dos profetas, de Jesus, dos apóstolos, dos 7 mensageiros, de William Marion Branham? Onde está hoje? Coloca o irmão William. Estará em uma grande carpa catedral como o viu em visão William Marion Branham. Aí vai estar o Deus de Elias, o Deus de William Marion Branham. Vou ler de novo esse parágrafo que ele escreveu. Eliseu disse, onde está o Deus de Elias? Segunda de Reis 2, 13 ao 15. E onde está o Deus de Abraão, de Moisés e dos profetas, de Jesus, dos apóstolos, dos 7 mensageiros, de William Marion Branham? Onde está hoje? Estará em uma grande carpa catedral, como viu em visão William Marion Branham. Ali vai estar o Deus de Elias, o Deus de William Marion Branham. Tão simples assim. E continua dizendo, isso será Deus atuando através de sua igreja, sob o ministério correspondente da parte de Deus, no meio da sua igreja, que será o ministério que o Espírito Santo estará operando, o ministério de Moisés, o ministério de Elias e o ministério de Jesus. Tão simples assim. Bom, terminou ele mesmo dizendo, tão simples assim. E repito, tão simples assim, porque é tão simples que se não vigiarmos, diz o Branham, iria passar despercebido. Onde está o Deus de Elias? Nos colocamos em pé e deixamos assim neste tema,
Onde está o Deus de Elias, o nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.